Amém, irmãos? E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, não é verdade, irmãos? E ter mais intimidade com o Senhor, não é verdade? Quanto mais intimidade nós tivermos com o Senhor, mais Ele vai se revelar para as nossas vidas. Amém, irmãos? Porque uma coisa é ser crente, outra coisa é ter intimidade com Deus. Amém, irmãos? Deus não quer que você seja um simples cristão, mas que você tenha intimidade com Ele. Você se achegue cada dia mais, que eu me achegue cada dia mais perto do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos isso na palavra de Deus, vários homens que tiveram intimidade com Deus, né? Um foi o grande Moisés, não é verdade, irmãos? Quantas experiências maravilhosas que ele teve com Deus, né? A ponto de falar face a face com Deus, né, irmãos? Não é verdade? E por ele ter intimidade com Deus, quantos milagres ele vivenciou, né? Quantos milagres Deus fez através da vida dele para abençoar outras pessoas, é verdade, irmãos? E se nós formos ver na Bíblia Sagrada, né? Quantos homens? Paulo, né? O apóstolo Paulo também. Eu sempre falo, né, que quando a gente se converte, a gente vem na igreja, a gente se emociona e chora com a palavra de Deus, não é verdade? A gente vê as pessoas como vão se convertendo. Eu não falo de mim porque eu cresci na igreja, meu irmão. Meu pai se converteu, eu tinha 1 ano, cresci na igreja, então não tinha esse negócio de, né, aceitar Jesus. Eu já nasci aceitado, já cresci na igreja. Mas tem aquelas pessoas, né, que vem a primeira vez no culto e a palavra fala com ele chora, ele sente aquela emoção, né? Sai do culto todo feliz. Muitos vão na igreja, o primeiro culto que vai já é curado de uma enfermidade. Eu me lembro de uma irmã de Casa Branca, muito católica, né? Eles falam católica roxa, né, irmãos? Aquelas pessoas que eram muito católicas mesmo. Né? Ela tinha 70 anos, ela foi no culto e terminando o culto, ela falou: pastor, eu vim no culto hoje, mas eu não queria vir. Mas a fulana me convidou porque eu tenho uma enfermidade faz 20 anos. Faz 20 anos que eu não durmo, pastor. Eu deito na cama e as pernas pegam fogo. O senhor ora por mim, pastor? Porque eu já fiz todo tipo de exame e os médicos não descobrem. O que é? Eu falei: então, se os médicos não descobrem, é espírito de enfermidade. Nós vamos orar para a senhora e a senhora vai dormir. Aí nós oramos, aprendemos o espírito de enfermidade e aquela mulher foi curada, irmãos. Ela se converteu, batizei ela, fui na casa dela, tirei tanta idolatria, mas tanta idolatria, né? E com o apóstolo Paulo não foi assim, irmãos. A Bíblia diz, capítulo 9 de Atos, que ele tinha carta, né, das autoridades indo para Jerusalém para prender os cristãos, né? Você vê que a Bíblia diz que ele consentiu até com a morte de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado. E indo pelo caminho de Damasco, ele teve encontro com Jesus. A Bíblia diz que uma grande luz brilhou, ele caiu no chão e ouviu aquela voz, né? Porque ele persegue, né? Ele fala: quem és tu? Eu sou Jesus, né? Quer dizer, enquanto a conversão de Paulo não foi igual a nós, não, né? Nós chorando, uns são curados, não é verdade, pastor Márcio? Paulo não, Paulo já caiu, né? Não sei se é de cavalo, de jumento, de burro, de jegue, não sei. Mas ele já caiu e ficou cego para piorar as coisas, né? E a Bíblia diz que ele foi guiado, né, por uma casa, e ali ele passou 3 dias orando, jejuando, até que o profeta Ananias foi lá e pôs as mãos sobre ele. A Bíblia diz que caiu dos olhos dele como se fosse uma escama, e ali Paulo se tornou um grande homem de Deus. Amém, irmãos? Então é motivo para nós glorificar a Deus pela nossa conversão, irmãos? É motivo para você levantar sua mão e glorificar a Deus? Amém? Porque você precisou cair no cavalo e sabe, Deus permitiu a enfermidade, mas o importante é que você está aqui. Amém? Você está aqui e é uma bênção nós podemos estar aqui. Eu até falei para a Ana: vamos lá no Caçuste do Dó Daniel. Na verdade, eu não ia ajudar nada, não é verdade, irmãos? É o Senhor que nos ajuda e que dá graça para nós. É o Senhor, irmãos. Graças a Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Está na segunda carta de Timóteo, de Paulo, né, a Timóteo. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2. Eu quero falar hoje sobre desafio, irmãos. Nós estamos começando o ano de 2024, né? Eu te pergunto: você está preparado para enfrentar os desafios?
que vão ser colocados diante de você? Você está preparado? Porque a vida é desafiadora, sim ou não? A vida não é um mar de rosas, irmãos. A vida não é um conto de fadas. A vida é desafiadora. Né? Eu falo por mim, né? Não sei dos irmãos. Né? A irmã que prega, como é o nome da irmã? A irmã era assim, ela subiu aqui um dia, ela pregou, falou da vida dela, né? Um pouco da vida dela. Quanto desafio, né, irmã? Era assim. Misericórdia, diga misericórdia. Quanto desafio, irmãos, a gente enfrenta na nossa vida, né? E para a gente vencer o desafio, nós temos que estar com Jesus, irmão. Você tem que ter Jesus na tua vida, né? Olha o que Paulo diz aqui para Timóteo, porque Timóteo estava sendo preparado para ser um grande pastor, né? Paulo estava chegando no final da missão de Paulo, né? Do ministério de Paulo. Eles iam cortar a cabeça de Paulo. Paulo então instrui Timóteo, né? Timóteo conhecia a trajetória de Paulo, de tudo aquilo que Paulo passou. Timóteo sabia, Timóteo conhecia a história de Paulo. E agora Timóteo precisava estar preparado para vencer os desafios também. É verdade? Para as crianças que estão aqui, né? O filho do Juninho que está crescendo. Benção, Juninho, teu filho, viu? A Bíblia não mente, né? Ensina o caminho que o filho deve seguir, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Eu lembro quando o filho do Juninho era pequenininho, lá na sede, ele ficava com o microfone sem ser brinquedo, né? E quando o ministério do louvor estava louvando, ele estava lá embaixo do altar, cantando também. Né? E hoje está aqui, irmãos. Tenho certeza que ele está sendo preparado, ele vai vencer todos os desafios. Vai ser um grande homem de Deus, amém? Meu filho vai ser um grande ministro de Deus aqui na terra, ele vai fazer a diferença. Deus vai estar contigo, menino, vai te ajudar a você vencer todos os desafios, aleluia. Mas até arrepia. Oh, glória, aleluia. Graças a Deus. Feche seus olhos um pouquinho, irmãos. Eu senti muita presença de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. A vida é desafiadora, irmãos. Quando eu olho para trás, irmãos, eu falo, foi Deus na minha vida. Foi Deus, foi Deus. Porque desde a nossa concepção, irmão, nós já enfrentamos um desafio. No dia da nossa concepção, até chegar no alto da nossa mãe, olha os desafios que a gente enfrentou, irmão. Nós tínhamos ali milhões de adversários que correram junto com nós ali até o alto da nossa mãe. Sim ou não? Você não lembra dessa corrida? Nem eu lembro, irmãos. Mas nós corremos, né? E nós conseguimos entrar, irmãos. E nós fomos ali gerados então, amém, irmãos? Fomos gerados para a glória de Deus. E quem te ajudou a você vencer esse desafio até o alto da tua mãe? Você acha que você foi ali para as tuas forças? Não, foi Deus, né? Você vai ver que ele fala com Jeremias, desde o ventre, né? Ele fala com a mãe dele, né? Desde o ventre da tua mãe te escolhi, eu te santifiquei. Então, desde o ventre, o Senhor tem nos chamado para viver essa vida desafiadora. Amém, irmãos? Paulo então dá uma dica para Timóteo aqui. E essa dica que Deus está dando para nós hoje, né? Estamos começando 2024, ano novo, nova fase, nova etapa da nossa vida, né? Temos sonhos, temos projetos, sim ou não, irmãos? Porque o crente tem que sonhar. Você tem que sonhar, mas para Deus agir na tua vida, você tem que sonhar. Mas diante de cada sonho teu, nós vamos enfrentar grandes desafios. Amém? Paulo então ele dá um direcionamento para Timóteo, dizendo assim, ó, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu filho, fortifica-te na graça que
que há em Cristo Jesus. Esse é o segredo, irmãos. Se eu e você queremos vencer os desafios, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Você tem que entender que a Bíblia é nossa regra de fé e o livro de conduta cristã, o nosso manual de instrução. E se eu e você queremos vencer os desafios, nós precisamos colocar a palavra de Deus em ação na nossa vida. Se você ler a Bíblia desde Gênesis, você vai ver, irmãos, que os personagens da Bíblia, quando Deus chamou eles enfrentaram grandes desafios. Quando eu olho para a vida de Noé, eu vejo Noé ali sendo chamado por Deus. Eu vejo Deus comissionando Noé para uma grande missão. E para ele conseguir vencer essa missão, ele teve que enfrentar grandes desafios. Porque para construir uma arca naquela época, irmãos, era desafiador, sim ou não? Esse dia eu estava falando com a Ana, Ana, como que hoje está fácil. É fácil ser pedreiro, é fácil ser todo tipo de profissão, irmãos. Existe máquina para tudo. Eu já trabalhei muito de servente de pedreiro. Meu Deus, quando mandava cortar a parede, pega a marreta. Meu Deus, cada marretada que a gente dava na mão da gente. Meu Deus do céu. Hoje não, irmãos. Hoje tem as máquinas. Hoje é tudo fácil. Sim ou não? Para Noé não foi fácil, não, irmãos. Ele enfrentou a oposição do povo daquela época. E o povo chamava ele de louco. Porque Noé, a Bíblia diz que ele era o pregoeiro de justiça. Ao mesmo tempo que ele estava fazendo a arca, ele estava pregando, né? Chamando a atenção do povo, o povo se arrepender dos seus pecados, porque Deus ia enviar uma chuva que ia inundar toda a terra. E o povo se está ficando louco, porque o povo não conhecia a chuva. Até então não havia chovido sobre a terra. Um orvalho subia, irmãos, da terra e molhava a superfície da terra. Então não era algo que acontecia. O povo nunca tinha visto aquela situação de cair chuva. Então para Noé não foi fácil. Por que o desafio não foi fácil? Porque ele teve que esperar 120 anos e pregando para aquele povo. E aquele povo então batendo de frente com ele, chamando ele de louco. E muitas das vezes você está servindo a Deus e as pessoas estão chamando você de louco, dizendo que você é bobo, que você vai fazer na igreja. É verdade, irmãos, mas eles não sabem que nós estamos vindo no culto, servindo a Deus, porque nós temos a certeza que Jesus vai voltar, aleluia. Como foi pregado aqui, Daniel pregou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito: vou preparar um lugar para vocês, e prepararei, e voltarei, e levarei vocês comigo. Oh, aleluia! Essa é a esperança da igreja na terra, que um dia será arrebatado e levado para o céu. Assim como Noé foi salvo por meio da arca, hoje a nossa arca é Jesus Cristo. Amém, irmãos? A vida cristã é desafiadora. Por isso nós precisamos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Porque vai ter momentos, irmãos, que a gente vai pensar em parar. Vai ter momentos que a gente vai achar: meu Deus, eu não tenho mais força. Assim aconteceu com Paulo, irmãos. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo tinha uma dificuldade na vida dele. A Bíblia diz que por 3 vezes ele orou para que Deus tirasse aquele espinho na carne dele. Era um desafio para Paulo. Fazer a obra de Deus ainda com espinho na carne. Ele orou por 3 vezes e Deus disse: Paulo, não vou tirar o espinho na carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você pensa que está fraco, você está forte. Aleluia. Eu te fortaleço, eu te fortifico. Oh, a minha graça. Aleluia. Cada personagem livre, irmãos, eles venceram o desafio por causa da graça de Deus. Amém, irmãos? Quando eu lembro
E Deus então no capítulo 12 ele aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá farei de você uma grande nação. Olha o desafio. Deus não poderia fazer dele uma grande nação naquele lugar? Amém, irmãos? Deus coloca diante de mim e de você, irmão, desafio. Só vai viver grandes promessas de Deus, irmãos, aqueles que superarem os desafios, aqueles que se posicionarem diante de Deus, ainda que as coisas estejam boas, ainda que as coisas estejam ruins, ainda que esteja deserto, não importa, eu vou servir ao Senhor todos os dias da minha vida, aleluia. Tem pessoas que querem servir a Deus só quando está tudo bem. Não pode ser assim, meus irmãos. A nossa vida é cheia de etapas. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está com saúde, outro dia você está doente. Um dia você está nadando no dinheiro, outro dia você está passando escassez. É assim, irmãos. E nós devemos permanecer firmes. Foi nos fortalecendo na graça do Senhor. Segundo o apóstolo Paulo, sei ter abundância, mas também sei passar necessidade. Oh, aleluia! Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas sei que o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, suprirá todas as nossas necessidades por Cristo Jesus em glória, aleluia. Você foi chamado para vencer os desafios. Você não foi chamado para recuar diante da dificuldade. Você não foi chamado para ser crente só o dia que você quer. Você não foi chamado para ser ministro de louvor só o dia que você quer. Você não foi chamado para ser pastor só o dia que você quer. Não. Uma vez colocado na fileira, uma vez sendo soldado de Cristo, você tem que permanecer firme até o último dia da sua vida. Entenda uma coisa: o diabo vai se levantar de todas as formas para tirar você da presença de Deus. O diabo vai usar de todos os meios para desanimar você, vai enfraquecer você, para minar a tua fé. Mas eu te chamo a atenção nessa noite: não deixe isso acontecer. Não jogue a toalha, não fuja do ringue, lute, fica firme, aleluia. Oh, mas frutifica na graça. Aleluia. Se Deus confiou uma missão para você, vai até o fim. Vai até o fim. Ou você pensa que vai ser fácil? Vai ter momento que Deus vem e passa a mão na nossa cabeça. Vai ter momento que Deus vem e cata nós no colo. Vai ter momento que vai ter consolo, mas vai ter momento que você vai estar se sentindo sozinho. E é nessa hora que você tem que demonstrar a tua verdadeira atração. Que você vai demonstrar para Deus que você serve não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é, Senhor Todo-Poderoso, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é divino, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Um Deus que não é nosso servo, irmãos. Nós somos servos dele. Tem pessoas que querem fazer de Deus servo, empregado. Deus não é empregado de ninguém, não, irmãos. Agora eu pensei em casa, vamos ajudar o Daniel na força. Não dá força, nada, não. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou cumprir o meu ministério, aleluia. Eu vou vencer o desafio que Deus coloca diante de mim. Então, irmão, vence o desafio. Ser marido é desafiador? É. Ser esposa é desafiador? É. Ser pai, ser mãe é desafiador? É. Tudo é desafiador nessa vida, irmãos. É desafiador ser pastor? É, irmãos. Eu já fui pastor de três igrejas, irmãos. Você pensa que é fácil? É só estar aqui, pregar e ir embora para casa? Não. Tem que ter momento de oração. Tem que ter horas de oração. Tem que ter horas de leitura de Bíblia. Tem que consagrar a vida ao Senhor para que Deus possa nos usar. Aí chega na igreja com uns atribulados que vem. Irmãos, tem pessoas da igreja que é atribulado. Pessoas que abraçam você, vai dar porque está metendo as facas nas tuas costas. Irmãos, essas igrejas que o pastor já enfrentei muito desafio com pessoas, irmãos. Se abraça, se apoia, se ajuda.
porque não suporta os desafios. Irmão, mas sabe uma coisa? Você não está sozinho. A partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, você não anda mais sozinho. O Senhor está contigo. Mateus 28, verso 20. O último verso de Mateus, a parte dele diz: certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O livro de Isaías ele diz: eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Ainda que teu pai e tua mãe te desamparar, eu jamais te desampararei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se os inimigos vierem contra ti por um caminho, por 7 caminhos fugirão de ti. A vitória é tua, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Supere os desafios. Se o desafio é uma enfermidade, irmão, supere, vença isso. Ore, clame ao Senhor. Peça para Deus a graça para você. Se você está passando por um momento de escassez, de desemprego, se esse é o teu momento de desafio, irmão, vença isso em nome de Jesus. Creia que Deus está abrindo portas para você. Deus está abrindo portais para você. No livro de Apocalipse ele diz: eu tenho a chave de Davi. Eu abro, ninguém fecha. Eu fecho, ninguém abre. Ele começa dizendo: eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia. Com certeza nós temos que a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu sempre prego, irmãos, e sempre vou pregar. Nós somos um povo que, mesmo antes de entrar na batalha, nós já sabemos que vamos sair vitoriosos. Nós não somos como um time de futebol que tem que treinar muito, né, para vencer o seu oponente, o seu adversário. Mas quando ele entra em campo, pastor Marcos, ele ainda entra com aquela expectativa: será que eu vou ganhar esse jogo ou será que eu não vou? Sim ou não? Quando esses lutadores aí e tal, né, eles treinam para lutar com o seu adversário, eles ficam treinando, eles ficam vendo vídeo do adversário, né, vendo o golpe dos adversários, e ele se prepara para o dia da luta. Ele vai todo convicto, mas dentro dele ele sabe. Ele fala: será que eu vou vencer? Ele não tem a certeza. Mas nós, povo de Deus, irmãos, temos a certeza. Se Deus permitir nós entrarmos na luta, se Deus permitir nós entrarmos numa situação contrária, aleluia, Ele nos dá a certeza, dizendo que a vitória é nossa em nome de Jesus, porque Paulo declarou: em todas as coisas somos mais que vencedores. Aleluia. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão: esse desafio que está diante de você, você já venceu. Você já venceu. Você pode glorificar Deus, você pode pular, você pode dar risada. Oh, não se entristeça. Não perca o sono. Não fique ansioso por nada. Sabe o que nós estamos mandando dizer? Olha, a vitória é tua em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Nós estamos nos fortificando. Nós estamos aqui, irmãos, recebendo essa palavra. Nós já louvamos a Deus. Nós já oramos junto com o pastor Daniel aqui nós estamos nos fortificando, irmãos. É isso que é fortificar. É estar constantemente na presença de Deus. É estar constantemente em oração, pedindo graça e misericórdia do Senhor. O que a Bíblia diz? 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou ajudar você a vencer o desafio. Você vai dar conta por cima desse problema. Você vai passar por cima dessa situação contrária que está vindo de frente com você. Essa luta que você acha que não vai vencer. Porque tem época da vida da gente, irmãos, que a gente está igual Davi, né? Eleva os
de onde virá o socorro. A gente olha diante de nós ali, não é nem um monte. Sabe aquela cordilheira dos Andes? É uma montanha atrás da outra. Não é nem uma montanha, é uma cordilheira dos Andes, aquele monte de montanha, aquele monte de problema, aquele monte de situação contrária que a gente olha na cabeça e meu Deus, agora. Olha Davi, irmãos, eleva os olhos para os montes, dizendo: eu olho para os problemas, ele diz: de onde virá o socorro? Ele mesmo faz a pergunta, pastor Márcio, mas ele mesmo dá a resposta, porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi tinha intimidade com Deus, havia passado por grandes desafios, e todos os desafios Deus deu vitória para Davi. Tem dois versículos na Bíblia que diz: Davi entrava e Davi saía, e Deus dava vitórias para Davi. Aleluia! Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Levanta a sua mão. Você vai entrar e você vai sair, e Deus vai dar vitória para você. Oh, você vai entrar e vai sair, e Deus vai fazer você triunfar nessa situação contrária que você está vivendo. Aleluia! Como é que eu posso servir um Deus tão poderoso, irmãos, e não vencer o desafio? Para quem já leu toda a Bíblia, irmão, você nunca vai ver a Bíblia assim. Você não pode, você não consegue, não vai dar certo, você está perdido, você está sozinho, você está abandonado. Não, você nunca vai encontrar essas palavras. Você vai encontrar: eu te fortaleço, eu te dou graça, eu sou contigo, a vitória é tua, oh aleluia, você vai prosperar, você será bem sucedido, o Senhor me dará êxito, o Senhor me fará prosperar. É tantas palavras, irmãos, de encorajamento, que você sai daqui hoje encorajado a vencer os desafios que estão diante de você. Irmãos, é ano novo, irmãos, mas aonde a gente for, irmãos, se a gente não vencer o desafio, aonde você for, o problema vai atrás. Sabia disso? Nós temos que vencer os problemas, nós temos que superar as adversidades, nós temos que matar o gigante que nos afronta, o gigante que nos persegue. Não foi assim que aconteceu lá com o povo de Israel? De um lado o exército de Israel, do outro lado da montanha o exército dos filisteus. O exército de Israel todo orgulhoso: nós vamos vencer essa guerra, Deus está conosco, somos o exército do Deus vivo. E de repente, porque na vida da gente é assim, é de repente, está tudo bem quando vê de repente o galho quebra. É assim, irmãos? Está indo tão bem, de repente a gente encontra uma rua sem saída. Está indo tudo bem, quando vê a gente tropeça e cai, machuca, arranca a tampa do dedão. É assim, irmãos? E assim aconteceu com o exército de Israel. Todo mundo lá: oh, vamos descer, o Senhor está conosco, aleluia. De repente o gigante se levanta e começa a afrontar o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz que por 40 dias, de manhã e à tarde, aquele gigante subia no monte mais alto e clamava: eu quero um homem para lutar comigo. Imagina um homem de 3 metros de altura, irmãos. Imagina, irmãos, um homem de 3 metros de altura. Quanto você tem de altura, Daniel? Pô, Daniel tem 1,90, filho. Mas o gigante não era magrinho assim, não. Ele era forte, um bração, né? 3 metros de altura, irmãos. Você enfrentaria ou não? Hã? Se fosse o Daniel, eu enfrentaria. Eu enfrentaria. Brincadeira da parte, né, irmãos? Imagina, irmão. Imagina aquele peitão de pombo assim, né? Armadura,
aquele gigante nos Apocalipse diz que por 40 dias ele afrontou o exército de Israel. O exército de Israel já tinha perdido aquela batalha, irmãos. Porque a Bíblia diz, se você ler lá em 1 Samuel capítulo 17, toda vez que o gigante se levantava, os soldados fugiam, se escondiam dentro da tenda. Porque qual área que o inimigo mais ataca, irmãos? É aqui, ó, na nossa mente, o nosso psicológico. Se o inimigo ele conseguir mexer com, abalar e mexer com o teu psicológico, você já perdeu a batalha. Por isso que você não pode deixar o inimigo alimentar o teu psicológico. Quando ele vier contra você, você se levanta e diz: eu vou vencer em nome de Jesus. Você não pode deixar o diabo fazer linha com a cabeça e botar os ovos de mentira na tua cabeça. Não, você tem que repreender. Aprenda uma coisa, Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem amar comerá do seu fruto. Você tem que abrir a tua boca, você tem que declarar, você tem que profetizar, você tem que orar. A vitória é minha, estou curado, sou abençoado, sou vitorioso, eu sou a bênção, aleluia. Porque se você se deixar o inimigo vencer, abalar o teu psicológico, você já perdeu essa batalha. E nesse desafio você já foi derrotado. Nós não podemos deixar. Mas aqueles que já têm perdido, levanta a sua mão, diga: eu não vou perder. Diga bem alto: a vitória é minha. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: a vitória é tua, irmão. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quando pode aplaudir esse Deus vitorioso, que dá vitória para o seu povo, que prospera o seu povo, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus sempre tem uma saída do seu povo. Eu creio que Deus se levantou e falou: não é possível que esse povo vai fugir desse gigante. O que Deus faz? Deus muda o cenário. Oh, aleluia. Meu irmão, através de você, Deus quer mudar o cenário da tua família. Amém? Através de você, Deus quer mudar o cenário. Havia um cenário de derrota, havia um cenário de choro e desespero no meio daquele soldado. Eu creio que eles olharam para nós e nós estamos mortos, nós estamos perdidos. Mas Deus entra em ação. Deus sempre vai entrar em ação, aleluia. Na vida do crente, do homem, da mulher de Deus, Deus sempre vai entrar em ação. Porque não é porque nós servimos a Deus, irmãos, que nós vamos ser sempre super-homem, não. Vai ter um momento que nós vamos estar só o pó. Salmo 103, a Bíblia diz que ele se lembra de que nós somos pó. Livro de Isaías, a Bíblia diz que nos chama de vermezinho de Jacó. Alguém já comeu, já mordeu uma boiada com um bichinho, um vermezinho? Eu creio quase todo mundo, né? Deus vê nós como vermezinhos, insignificante assim, sabe? Totalmente. Não tem braço, não tem perna, né? Totalmente frágil. Então, só a graça de Deus, meu irmão. Eu falo: se eu estou aqui, é a graça de Deus. Deus então muda o cenário. Pastor Márcio, aí Deus fala para Jessé. Jessé fala para Davi, creio tocado por Deus. Davi vai levar teus irmãos para quitar peleja. Leva uns pães, queijo para teus irmãos. Davi não foi lá só para levar pão e queijo, mas havia em Davi um espírito, irmãos, desafiador. Davi não levava um desafio para casa, não, irmãos. Quando se levantava um desafio diante de Davi, Davi ia e arrebentava no duro. E eu disse que Davi chegando lá, bem na hora que Davi chegou, o gigante subiu
animal sabe, né? Você dá um grito, quando vê é. Aí no sítio tem um monte lá, e é sempre subir. Quando ela vai subir, ela dá uns gritos lá em cima. Leva o grito de volta. Imagina aquele gigante, irmãos, em cima do monte, gritando, zombando daquele povo. Davi chegou, irmãos, ficou irritadíssimo, ficou bravo, ficou irritado com aquilo. Ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Eu irei e lutarei contra ele, aleluia, e todos vão matar ele, todos saberão que há Deus em Israel, aleluia. Então, meus irmãos, vamos levantar como Davi se levantou? O gigante hoje não é um ser humano, né? Mas espiritualmente falando é Satanás, mas muitas vezes usa pessoas, usa a circunstância para nos afrontar, para nos diminuir, para nos destruir nossa fé, né? Mas quando nós estamos fortificados da graça que é em Cristo Jesus, irmão, todo gigante que se levantar vai cair por terra. E como nós já sabemos essa história, Davi foi lá, catou 5 pedrinhos, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 5 pedras. Esse gigante precisa de maravilha? Não. Ele precisa de conselho? Não. Ele precisa do Deus forte? Precisa. Ele precisa. Essa pedra que vai derrotar ele. A Bíblia diz que ele pegou aquela pedra, rodou a sua funda, e aquele gigante zombando de Davi. Eu pedi um homem para lutar comigo e me mandar no campo. Davi então lança aquela pedra que crava na fronte do gigante. O gigante caiu, né, com a cabeça assim de frente para o chão. Davi foi lá com a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante, levantou a cabeça e declarou: o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Então você quer vencer o desafio? Estamos em janeiro, hein, irmãos? Janeirão, né? Ainda tem 11 meses ainda e meio ainda para a gente de desafio para nós, né? Então é nós que vamos determinar como que eu vou acabar o ano esse ano. Será que eu vou acabar o ano vencido ou vencedor? Como que vai ser o meu final do ano? Amém, irmãos? Deus não desceu ali para derrotar o gigante, mas Deus usou um homem. Amém? E muitas vezes nós olhamos: Senhor, você não está vendo isso? Deus está falando: meu filho, eu te capacitei, eu te fortifiquei. É você que vai vencer esse desafio. É você que vai matar esse gigante. É você que vai abrir essa porta que está fechada. É você que tem que provocar o milagre na tua vida. Aleluia. Vamos entender essa mensagem, irmão?